Olá, literamores! Vamos lá para a nossa segunda videoaula? Hoje nós vamos conhecer a galeria de personagens que habitam o cortiço do João Romão. Eu coloquei aqui para vocês o evolucionismo das personagens para retomar a perspectiva da nomenclatura do darwinismo social, porque o naturalismo acreditava justamente na seleção natural, do mais forte, né, mais adaptado, que resiste. Então, essa ideia também está na construção das personagens, porque só vai haver um personagem que evolui no sentido positivo, no sentido do ganho, no sentido mercadológico, que vai ser justamente o João Romão. Então, por que o João Romão triunfa e as demais personagens não? Nós vimos que há no romance uma tese, certo? E a tese racial é de que o português é superior ao brasileiro. Então, todo português no romance deveria triunfar, certo? Deve triunfar, porque é uma tese. Mas aí você fala assim, e o caso Jerônimo? Porque o Jerônimo também é um português que se estabeleceu no cortiço de João Romão, ele pede para trabalhar na pedreira, faz uma barganha lá de salário, ele é casado com a Piedade, uma portuguesa, e eles têm uma filha que é a Senhorinha. A Senhorinha não vai morar inicialmente no cortiço, eles vão colocá-la num colégio interno, porque eles querem que ela estude e que ela não conviva naquele meio degradado. Porque a grande tese de meio é que todo mundo que habita no cortiço e se envolve com os hábitos do cortiço vai ter o mesmo destino. Então, a gente vai perceber que isso vai ser comprovado ao longo do romance. Então, por que o Jerônimo, que também é um português, ele não vai triunfar? Justamente pelo fato de ele se envolver com o meio. Ele se deixa levar pelo meio. Portanto, ele se abrasileira. Essa é a tese, de que vai haver um abrasileiramento do João Romão. E essa cena, ela é bem marcada, justamente no momento em que ele conhece a Rita Baiana. Então, vamos lá. Quem é a Rita Baiana? Relembrando aqui, a célebre personagem de O Cortiço é a mulata sensual. E esse termo mulata, a gente vai fazer restrição, né? Porque é um termo preconceituoso, porém usado aqui no romance, justamente porque é um romance sob a égide do eugenismo, da teoria da raça pura, aquelas bobagens toda lá do determinismo. Então, quando o Jerônimo ele volta para a casa do trabalho, ele vai passar por uma roda de samba. E quando ele passa pela roda de samba, ele vai ver justamente quem lá sambando, a Rita Baiana. E nesse momento ele vai sentir o cheiro da Rita Baiana. E percebam que eu vou ler um trecho da descrição, que esse cheiro está associado a uma natureza sedutora, uma natureza sensual, uma natureza brasileira. E percebam aqui que nós vamos ter uma relação de intertextualidade. Então, há um trecho que vai dizer assim: naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que não se torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel. E era a castanha de caju. Já perceberam com quem que elas parecem? Exatamente, com a Iracema. Então, aqui nós temos uma intertextualidade com a obra Iracema do Alencar. Percebam que a Iracema está para a Rita Baiana, assim como o Jerônimo está para o Martim. Então, da mesma forma como o Martim, o Jerônimo também ele vai se fascinar pelas terras brasileiras. E nesse momento há uma despersonalização, ou seja, um abrasileiramento, porque ele vai abandonar a referência cultural dele e passa, então, a conviver ali com os moradores do cortiço, a tomar parati, a ir para a roda de samba. Só que nós temos que fazer um adendo aqui, por quê? Porque a Iracema ela é descrita sob o viés romântico. Portanto, é aquela natureza virginal, inocente, muito relacionada ao mito bíblico, ao mito de Adão e Eva, no paraíso, a expulsão do paraíso, enfim. Tem toda essa alegoria bíblica lá em Iracema. E aqui nós temos a Rita Baiana sob a égide
a égide sob o viés da sensualidade. Né? Então, é como se fosse uma Iracema sensualizada. Tá? Que também nós podemos fazer essa crítica justamente ao estereótipo, né, que está ligado ao processo de escravização da Casa Grande de Senzala, né, de os senhores de engenho abusarem sexualmente das escravizadas, e a partir disso cria-se esse mito, né, de que a mulher negra ela é boa parideira, que ela é boa mãe, que ela é forte, que ela é sedutora, e a gente tem que desconstruir esse mito. Tá? A gente não pode aceitar Gabrielas presentes por aí, não. Até é uma crítica que a gente faz ao Jorge Amado, né? Nós não somos, quer dizer, as mulheres negras não são, porque eu não posso falar do lugar de fala, né? Mas as mulheres negras, elas não são Gabrielas, né? Elas não são Rita Baiana. Tá? Então, a gente tem que desconstruir esse estereótipo. Mas é o que apresenta aqui, né, na leitura do Aloysio Azevedo. Então, a partir desse momento, o que acontece? O Jerônimo, que nunca tinha faltado ao trabalho, ele vai faltar pela primeira vez. Ele fica doente, ele está encantado com a Rita Baiana. E ela vai lá fazer visitinha, e quando ele sente a fragrância, o cheiro da Rita Baiana, né, ele fica ruborizado, ele fica ardendo em febre, aquela coisa toda. E a esposa, Piedade, começa a desconfiar, vai consultar a bruxa é uma personagem importante dentro do cortiço, vocês vão ver que ela vai incendiar o cortiço, né, por 2 vezes, e ela vai fazer ali um prognóstico, uma previsão, vai dizer para Piedade, ó, toma cuidado aí, porque você vai perder seu marido, né, e pede para ela fazer umas mandingas lá, enfim. E a partir disso, a partir dessa cena, o Jerônimo, então, todos os dias costuma agora passar pela roda de samba, tomar Paraty, que é a pinga que eles tomavam ali no fim da tarde, e ele vai começando a se abrasileirar, perceberam? De modo que vai haver uma briga, porque a Rita Baiana tinha um namorado que morava no cortiço rival ao do João Romão, que era um cortiço de personagens mais párias, né, mais marginalizados, porque lutador de capoeira, como era o Firmo, no século XIX, né, inclusive dava cadeia, não podia ter jogo, né, não podia ter lutador de capoeira, enfim. E aí vai rolar uma briga entre Jerônimo e Firmo. Nessa briga, o Firmo vai esfaquear o Jerônimo, ele se recupera, e quando ele se recupera, o que vai acontecer? Olha o meio. Ele vai se vingar do Firmo, né? Ele arma lá com pataca, e quando o Firmo tá indo pro cortiço, pro cabeça de gato, o Jerônimo vai matar o Firmo a pauladas. É isso mesmo que acontece, galera, olha só, né? Então, o trabalhador, o pai de família, o homem que nunca faltava ao serviço, aquela coisa toda, se transforma em um assassino. E a partir daí, ele passa, então, a morar com a Rita Baiana, e isso lá no final da narrativa, né, quando o cortiço vai ser reconstruído, porque essa personagem, a bruxa, como eu falei para vocês, ela vai incendiar o cortiço. Tá? E na segunda tentativa, ela consegue o cortiço todo pegar fogo. O velho Libório, que guardava dinheiro, né? Sabe aqueles velhos que guardavam debaixo do colchão, guardava dinheiro nas garrafas e tal? Ele morre no incêndio. O João Romão se dá tão bem que ele acha essa grana, né? E aí você pensa assim, agora o João Romão se ferrou no romance, porque o cortiço ficou, né? Pegou fogo. Nada disso, ele tinha seguro. Então, ele pega o dinheiro do seguro, mais o dinheiro que ele achou lá do velho, do Libório, né? E reconstrói um cortiço mais urbanizado, São Romão, que tem avenida, tem iluminação e tudo. Então, nessa parte aí que nós temos o início do processo, né, de urbanização, as casinhas, os aluguéis ficam mais caros. E nessa altura do campeonato, Jerônimo já não trabalhava mais. Portanto, ele não tem mais condições de morar no cortiço João Romão e vai morar, né, no cortiço rival. Tá? Esse é o destino de João Romão. O que acontece com a Piedade? Olha aí a tese. Né? No cortiço, nós temos uma galeria de lavadeiras, galera, olha só. Nós temos uma série de lavadeiras. Tá? São inúmeros, eu coloquei aqui para vocês, mas enfim, você tem que saber que são tipos sociais. Na verdade, elas, além de lavarem, elas se prostituíam, e o narrador vai deixar claro de que toda lavadeira é prostituta, e aí você fala, é aquela que não é, vai se tornar pela força do meio, que vai ser o caso da Piedade. A Piedade, quando ela é abandonada pelo Jerônimo,
ela vai ter uma vida lasciva, há uma cena que ela vai, né, beber demais, vai vomitar no meio da sala, e vai transar com o cara, e a filha vai ver a senhorinha, porque nessas tantas, a senhorinha já teve de sair do colégio, não tem mais grana para pagar o colégio. E aí você já vai imaginar o que vai acontecer com a senhorinha, já já. Então, o que vai acontecer? A Piedade vai se tornar lavadeira. E por tese, por tabela, provavelmente o quê? Vocês já deduzem, né? Isso já é dado na interpretação do romance. Também vai se tornar prostituta. Tá? Dentro da galeria das lavadeiras, eu trago aqui para vocês. Olha só, a gente tem a Leandra. Ó, ela tem é o tipo social. Gente, não é que ela é homossexual, tá? Nós temos um personagem homossexual no Cortiço, que é o Albino, né? E ele é tido como o lavadeiro do Cortiço. Mas a Leandra machona é porque ela defende demais esses filhos. E ela tem um filho de cada marido, sabe? Né? Aí tem a Ana das Dores, a Agostinha, Neném, enfim. Inclusive, ela vai perdendo esses filhos de forma trágica, né? A história é bem trágica da Leandra machona. A Augusta, carne mole, e o marido, o policial Alexandre, ela trai esse marido com um rapaz do sobrado, que na próxima videoaula eu vou falar do núcleo sobrado, né, que é o Henrique, tá? E ela quer ficar grávida, ela quer ser ama de leite, porque ela descobre que ser ama de leite em casa de família rica dava muita grana, porque a Leocádia, a amiga dela, estava fazendo a mesma coisa, né? Estava servindo como ama de leite e estava ganhando dinheiro. Aqui é Bruno, gente, coloquei. Passou um Szinho aqui, tá? A Paula, a bruxa, como eu falei para vocês, que vai colocar fogo no cortiço. Temos o Albino, que eu falei, a dona Marciana, aí a filha Florinda. Esse nome de flor também é importante, esses símbolos, quando nós formos analisar a análise da natureza humana, né, no cortiço, tá? Ela vai ser deflorada, né, por o empregado lá do João Romão, e todo mundo vai querer que ele faça reparação. E o João Romão finge colocar panos quentes, mas na verdade, né, o funcionário não vai assumir coisa nenhuma, Florinda. Temos aqui o núcleo importantíssimo, que é o caso Pombinha, né, e Leone. A Pombinha, aparentemente, é uma exceção. Ela é tida como a flor do cortiço. Ó, perceba que eu estou falando muito dessa metáfora de flor, tá? A gente vai, na próxima aula, analisar as metáforas da natureza. Então, ela foi criada para não ser lavadeira, portanto, não ser prostituta, porque ela teria um casamento burguês com o João da Costa, assim que ela se tornasse mocinha. Ou seja, a Pombinha tem um problema de ordem biológica. Ela já tinha, sei lá, 16 anos e nada de ficar menstruada, né? E todo o cortiço esperava pelo grande dia da menarca lá da Pombinha para ela poder finalmente se casar. E ela só vai ficar menstruada a partir de uma cena que vai acontecer com a madrinha, com a tal da Leone. A Leone é uma prostituta de luxo, né, que alicia, no sentido assim, ela é bem, né, como se fosse uma cortesã, ninguém desconfia muito que a Leone é uma cafetina, né? E ela alicia essas meninas quando elas já estão na fase, né, de adolescência. Então, o que ela faz? Ela serve como madrinha dessas garotas, paga colégio, por isso que a Pombinha é a única do cortiço que ela sabe ler e escrever, e ela começa a ler carta, né, quando a Leocádia trai o marido, ela começa, e a Augusta Carne Mole, enfim, ela começa a ler carta dos moradores, falando da lascívia, da prostituição. Então, olha só como já começa a influência do meio pelas próprias cartas que ela lê, né? Das traições e dos desejos e da reconciliação, enfim. E ela é prometida, então, para esse João da Costa, e a mãe, que é a dona Isabel, vai levá-la para conhecer, lá para ter uma conversa com a madrinha, né, com a Leone. Nessa cena famosa de O Cortiço, nós vamos ter o que aí? Um estupro. É isso mesmo, né? A Leone vai estuprar a Pombinha. Não adianta dizer, não é um estupro. É um estupro, né? Porque a Pombinha, ela resiste, ela não quer, ela tá sem graça, e a mãe tá dormindo lá na rede, e a madrinha vai levá-la para o quarto, vai desabotoar a roupa da Pombinha, e a Pombinha, não, e a Leone, sim. Aí o narrador vai dizer que a Leone rinchava no corcovo de égua, enfim, aquela linguagem zoomórfica.
E há a cena ali, então, entre a madrinha e a pombinha, entre a Léonie e a pombinha. Depois disso, o que vai acender, vai despertar ali na pombinha, né? Um fogo, um desejo. Aí vem todas as metáforas da natureza que a gente vai trabalhar na próxima videoaula. E finalmente ela tem um sonho ali, tá? Vai ter uma fecundação nesse sonho e ela vai ficar menstruada. Tá? E aí, finalmente, ela pode se casar com o João da Costa. Esse casamento não dura mais que 3 meses, porque ela começa a se lembrar da madrinha. Né? A pombinha gosta. Tá? E aí, o final da pombinha, ela vai abandonar o marido para morar com a Léonie e se tornar prostituta. Como desfecho de todas as personagens, porque o meio é mais forte. Então, percebam aí. Né? Para a gente terminar, outros personagens que aparecem também de destaque, o velho Libório, né, que eu falei para vocês, que é o que o João Romão pega a grana dele, que ele morre no incêndio do cortiço. Temos também esses imigrantes, porque a partir do momento em que o cortiço ele é reconstruído, tá, pelo João Romão, nós vamos ter a chegada dos imigrantes. Observem o contexto histórico, né? E há até um livro do Gilberto Freire, chamado Sobrados e Mucambos, né, que ele vai falar das configurações espaciais no Brasil. Tá? E ele vai dizer que dentro das 7 habitações comuns à paisagem brasileira do século XIX, a gente tem o sobrado. Então, nas próximas aulas, a gente vai falar também do espaço, da questão do sobrado, do Miranda. Tá? O mucambo, que é como se fosse uma casa de palha, né? A casa térrea, o sobrado de esquina, o chalé, o cortiço, a casa de sítio ou de chácara. E ele vai falando da implantação desses espaços urbanos, né, nos fins do século XIX. Ele vai dizer que o mucambo, né, ele tem inclusive a origem da palavra é africana, né, um africanismo, é um esconderijo. Então, o mucambo ele é ou de influência africana ou indígena e é formado com folhas de palmeira. Tá? E eram construções mais simples, próximas a áreas alagadiças, né, em terrenos pouco valorizados. E o cortiço, ele vai dizer que parecia muito com a estalagem europeia. Então, é por isso que esses moradores, né, esses italianos que vão chegando para habitarem o cortiço do João Romão, eles procuram o cortiço. Aí, organizado. E aí a gente tem o Delporto e o Pompeu, que vão contrair febre amarela. E aí, galera, o que a comunidade vai fazer? Aí o cortiço ele já está num espírito de comunidade nessa altura da narrativa, né? A partir do momento que se urbaniza. Eles vão expulsar esses imigrantes do cortiço. Tá? E agora, para terminarmos, o segundo espaço, que é importantíssimo, que é o espaço do sobrado, em que nós vamos ter o Miranda, a Dona Estela, a Zulmira e o Henrique. Ao lado da pedreira do João Romão, nós vamos ter a construção de um sobrado. Olha como eu falei para vocês que o sobrado era o elemento de luxo. Aí você fala assim, Dani, mas num espaço periférico, marginalizado, por que o Miranda foi fazer um sobrado lá? Justamente para esconder as traições da mulher dele, a Dona Estela. Né? E eles falam assim, por que eles não se separavam? Porque o Miranda se casou com a Estela por interesse, ela que tinha dinheiro. E aí ela traía muito o marido, enfim, para esconder as traições, ele até suspeita que a Zulmira, que é a filha deles, não seja a filha deles, mas isso não pode ser provado, né, no romance. E aí, para omitir, né, para esconder toda essa história das traições, ele vai e constrói um sobrado afastado do centro. E aí moram nesse sobrado com eles um estudante, né, um menino que quer estudar direito, o Henrique, fica lá, que vai se envolver com as lavadeiras. Há uma cena da Leocádia com o Henrique, né, no meio ali de um bambuzal, em que ele está segurando um coelho na mão. Então tem toda uma cena zoomórfica, porque coelho é símbolo de fertilidade, é rapidinho, é o que ela queria, né? Papum e ficar grávida para servir como ama de leite também, igual Augusto Carne Mole. Então, tudo isso acontece no núcleo do sobrado. Tá? A Zulmira é a filha do Miranda e da Dona Estela, que mesmo diante dessa situação de traição, o narrador vai dizer que o momento, a carne, né, o biológico era tão mais forte que o Miranda não resistia e ia bater no quarto da Dona Estela. Aí eles tinham cenas calientes. Tá?
E aí o Botelho, que eu falei para vocês que é aquele personagem que é o comensal, o aproveitador. É um velho advogado ali que não tem muito um espaço social, ele fica transitando, porque ele sabe que o Miranda tem título. E o João Romão já tem dinheiro lá no final da narrativa. Só que isso tem a ver com a formação da sociedade brasileira. Quem é que fala isso, na verdade, é um historiador chamado Raimundo Faoro. Ele tem um livro chamado A Pirâmide do Trapézio, que ele vai mostrar justamente de como que no Brasil tudo está muito misturado, né? Porque quem fazia o trabalho pesado, os escravizados, né? E subindo a pirâmide, a gente tem uma mistura danada, porque você tem esse comerciante, você tem esse novo rico, e lá no topo você tem aqueles que são os barões, os que vivem de cargos, né? Os barões, os comendadores, os duques, enfim. E o João Romão tá nessa classe aí que quer ascensão. Só que no Brasil do século XIX, você precisava, como diz o Machado de Assis, ser um medalhão. O Machado tem um conto chamado Teoria do Medalhão, que ele vai falar disso. É um pai que ensina o menino a como ser reconhecido na sociedade. E no Brasil, século XIX, e até hoje, né? Enfim, essa questão do título era muito importante. Então, não bastava ter grana, você precisava ter título. E é isso que o João Romão quer. Ele já tá lá rico, já passou por todo o processo, já tem grana pra caramba, né? E ele vai para uma festinha na casa do Miranda, porque apesar deles brigarem muito, há um momento em que o Miranda percebe, peraí, eu tenho que me aproximar do João Romão porque ele tem dinheiro, né? Eu tenho título, mas eu não tô tão bem assim de grana. Então, eu preciso estabelecer aqui um casamento de interesses também. Tá? E o João Romão se sente super mal nessa festa, porque ele vê todo mundo muito bem vestido, e ele maltrapilho, né? E a partir desse momento ele até joga as roupas fora, troca de roupa, tá? E aí é o novo rico, né? O novo burguês e tal. Mas ele precisava de um título, porque o Miranda era barão. Aí ele precisava de comprar esse título de barão. E para isso ele precisava de nome. E para ele ter nome, ele tem que se casar com a Zulmira, que é a filha do Miranda com a Dona Estela. Só que para ele se casar, quem tem que sair do meio do caminho, a pedra do meio do caminho, é Bertoleza, certo? E é nesse momento que o Botelho vai intervir, vai dar a ideia para o João Romão, falar assim, olha, só denunciá-la. Né? Porque o João Romão até pensa em matar a Bertoleza, mas ele não tem coragem. E ele fala também, vão descobrir, vão dar por falta dela, porque ela fica aqui o tempo inteiro na venda, aquela coisa toda. E aí o Botelho tem a ideia, né? Porque o Botelho quer ficar bem com os dois lados. E aí eles entregam a Bertoleza lá para a polícia, acontece tudo que eu já falei para vocês. Tá? Para finalmente o final do romance ser isso, né? O João Romão conseguir ser agraciado com o título de barão. Porque ali, quando a Bertoleza tá morta, esfocinhando, né? Agoniando ali, agonizando naquela poça de sangue e morre, chega um grupo, né? Uma carruagem lá, convidando o João Romão para ser membro do clube abolicionista e tal, e depois, né, ganhar o título. Então percebam como isso está ligado a uma construção histórica brasileira. Na próxima aula, nós vamos falar desses espaços, né, por que o Sobrado, mesmo, né, com as traições lá da Dona Estela, é o mundo da cultura, o cortiço, o mundo da natureza, e analisar as metáforas da natureza. Tranquilo? Até a próxima videoaula. Beijo para vocês!